A contratação do técnico Paulo Pesolano por parte do Internacional pode não ter empolgado o torcedor, mas não dá para negar que não gera uma expectativa ou até mesmo uma esperança de que, a partir de um trabalho bem feito, o uruguaio possa ter sucesso à frente do comando colorado. E esse pensamento não é só feito pela torcida do Inter ou também pelos influenciadores ou os criadores de conteúdos que são colorados. Quem também pensa dessa forma são os analistas, os comentaristas do centro do país. Por isso, a partir de agora a gente vai repercutir como o Brasil está vendo a contratação de Paulo Pesolano por parte do Colorado. Vamos lá? A partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora falar sobre o Internacional, sobre a chegada de Paulo Pesolano, que foi apresentado há pouco no estádio Beira-Rio, e a gente vai, claro, repercutir toda essa entrevista no decorrer dos dias, principalmente a partir dos próximos conteúdos que nós postarmos aqui no canal. Mas antes, a gente vai falar sobre a repercussão ainda da sua contratação e como ela está sendo vista pelos comentaristas e analistas do centro do país. Como o Brasil está observando a chegada de Paulo Pesolano. Como o Brasil está observando a chegada de Paulo Pesolano para comandar o Internacional. Gente, eu peguei um vídeo, ou melhor, 3 vídeos, tá? Um do Vitor Sérgio Rodrigues, um do Wallace Borges e um também do PVC, que comentaram a chegada do treinador, para comandar o Internacional. Então a gente vai começar ouvindo, que tem um pouco de informação, um pouco de análise, do PVC, no All Sport, onde ele faz essa análise. Tem o colega também, lá do UOL, que fala e faz essa análise a respeito do Internacional a partir do Paulo Pesolano e da necessidade de contratações e de um poderio financeiro melhor para o Colorado. Vamos acompanhar. É difícil saber o que esperar do Inter, na verdade, né? Que tem muitas dificuldades no aspecto financeiro, tem uma questão de como que o Barcelos vai lidar com toda a crise que ele está enfrentando lá no Beira-Rio. Não vai ser fácil para o Pesolano, vamos ver o que ele vai fazer. PVC, Abel participou dessa negociação? Participou. O Internacional já tinha convidado o Pesolano 2 vezes antes. Antes do Roger, tinha convidado o Pesolano tinha compromisso na Europa, não veio. O Abel participou da escolha. Na semana passada a gente falou a história do Abel ter ligado, A gente atirou no que viu, acertou no que não viu. O Abel tinha ligado para o Tite. O Tite tinha prometido uma resposta para o Internacional até terça-feira, mas paralelamente já tinha uma conversa com o Pesolano. O Pesolano era o segundo nome do Cruzeiro e era o segundo nome do Internacional, acertou com o aval do Abel. Tá aí a palavra do PVC também falando sobre a tentativa do Tite e tudo mais. O PVC que foi um dos primeiros a destacar que o Internacional estava interessado e o Abel tinha feito um contato com o Tite. Agora, gente, antes da gente partir para a próxima, eu quero convidar vocês a conhecerem a Contel Telecom. A Contel Telecom é uma marca de telefonia móvel, uma operadora de telefonia móvel aqui do Rio Grande do Sul, sede em Santa Cruz. Conheça a Contel Telecom, dá uma chance para a Contel Telecom, entre em contato com eles, tá? Tem o QR Code na tela, tem o link na descrição. Tá insatisfeito com a tua operadora de telefonia móvel? Conheça a Contel Telecom, planos que cabem no teu bolso, cobertura nacional imbatível, planos com o Waze e o WhatsApp ilimitados, internet que acumula para o próximo mês, ligações limitadas, enfim, são muitas vantagens nos planos da Contel Telecom. Agora, gente, a gente vai para a TNT, com 2 comentaristas da TNT, o Vitor Sérgio Rodrigues e também o Wallace Borges, começando com o VSR, que faz uma análise sobre a chegada de Paulo Pesolano ao Colorado. O que o Paulo Pesolano vai entregar ao Internacional? Vai entregar um time que joga no 3-4-3 na maior parte das vezes. Jogou também no 4-3-3, gosta também do 4-3-3, mas acho que um perfil base é um time que joga no 3-4-3. Sempre usando 3 atacantes, sempre focando muito nos 3 atacantes. O 3-4-3, quando ele usa, normalmente tem um perfil bem ofensivo. Geralmente ele usa um atacante numa das alas. E aí vira um 3-4-3 muito, muito ofensivo.
No Inter, ele tem Aguirre e Bernabé, 2 alas que têm qualidade, têm capacidade de subir, então talvez ele use os 2, mas com esse perfil. Os zagueiros deles costumam ser zagueiros construtores, ele precisa de zagueiro que construa a partir de trás, então o Inter vai ter esse perfil. Tem uma questão de como ele vai lidar com camisa 10, porque os times do Paulo Pezzolano normalmente não têm esse articulador, e aí a gente está falando do Alan Patrick, porque os times dele são times de muita intensidade, times de muita entrega física, e geralmente não tem aquele camisa 10 que fica um pouco mais parado, que pensa mais o jogo e que é acionado para articular o time. São times muito mais ágeis, muito mais rápidos. Então tem que ver o que vai ser feito do Alan Patrick. E aí fica sempre a dúvida o que o Paulo Pezzolano pode fazer com um elenco mais forte, com um elenco mais encorpado. Ele não teve esse elenco no Cruzeiro, não teve esse elenco no Valladolid, não teve esse elenco no Watford. Então, assim, fica essa dúvida. Qual o elenco que o Inter vai oferecer ao Pezzolano? No papel, o elenco do Inter é bom, né? Mas é um elenco que se salvou do rebaixamento na última rodada, contando com um tropeço de outros times, inclusive. Então, assim, precisa entender qual time, a condição financeira do Inter vai ser capaz de ser oferecido ao Paulo Pezzolano para ele colocar em prática as boas ideias que ele tem. O Inter vai ter grana? A situação financeira do Inter não é das melhores. O Inter vai conseguir acertar muito na janela sem grana, que é muito difícil, é um bom ponto. Mas acho que o Pezzolano pode dar ao Inter um time muito organizado e um time muito efetivo, muito eficiente. Algo que faltou ao Inter nesse ano, né? Algo que faltou ao Inter do Roger Machado, algo que faltou ao Inter do Ramon Dias. Acho que ele pode fazer isso, mas para o Inter brigar mais acima, e o pessoal sempre gosta de vir com um meme de todos nós colocamos o Inter como favorito no começo do ano e a realidade é que não se confirma. Mas acho que um Inter pé no chão, o Inter pode subir faixas na tabela ali com o trabalho do Paulo Pezzolano. Mas para alçar voos maiores, ele vai precisar ter um elenco mais encorpado. Isso sem falar em saídas. Por exemplo, Vitão é um dos melhores zagueiros do Brasil, pode ser que saia. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas acho que é uma contratação que o Inter faz que pode dar ao Inter uma eficiência que faltou nos últimos anos, né? O Inter em vários anos jogou bem, mas em alguns momentos centrais faltou eficiência, faltou acerto. Vamos ver. Eu acho que o Paulo Pezzolano pode trazer isso ao Internacional. Tá aí a palavra do VSR avaliando, né, a eficiência que faltava. Espera ver um time mais eficiente com o Paulo Pezzolano à frente do Internacional. Chegou a brincar, inclusive, com a expectativa de que o Inter sempre é um dos favoritos. Tomara que o Inter suba, né, um degrau nessa escada e termine, pelo menos de uma forma segura, o Brasileirão de 2026. Para fechar, o Wallace Borges. Eu confesso que eu gosto muito das análises do Wallace Borges, né? Ele tem canal aqui no YouTube também e eu geralmente acompanho muitos conteúdos dele e ele faz a sua análise também em relação ao trabalho que o Paulo Pezzolano pode fazer no Inter e mais do que isso, como o Inter pode montar esse elenco para que o uruguaio tenha sucesso. Vamos acompanhar. Cara, vamos lá. A primeira coisa que me chama um pouco de atenção é que o Pezzolano é um cara que utiliza muito os pontas no jogo dele, né? É um cara que, assim, obviamente camisa 10 é importante e tal, mas é um jogo muito de pontos. Os laterais são importantes na saída, os laterais são importantes para a construção de jogo. E eu acho que ele, e no Internacional, o melhor jogador que se tem à disposição é o meia, né? É o camisa 10, é o Alan Patrick. Eu quero entender como vai ser essa dinâmica, como que o Alan Patrick vai ser utilizado e tal, como que vai ser organizado. O Pezzolano, obviamente, ele é colocado... A grande lembrança que nós temos do Pezzolano, eu acho que é a temporada que ele sobe com o Cruzeiro da Série B, a temporada em 2022, né? O Cruzeiro sobe para a Série A em 2022, naquela Série B que o Cruzeiro, depois de ter jogado algumas temporadas de Série B, né? O Cruzeiro cai em 2019, joga a Série B 2020, joga a Série B 2021 e joga a Série B
2022, né? Sobe com o Pesolano. Era um time que eu, particularmente falando, gostava, um time que tomava bem pouco gol, né? A defesa do Cruzeiro naquela Série B é uma defesa que praticamente não tomava gol, era um time extremamente físico, um time que prezava muito pela competitividade, que entendeu muito o que era a Série B, né? O Pesolano entendeu muito rápido o que era a Série B e aí consegue subir com o time, tem muito mais vitória do que os outros, e aí o time volta pra Série A, e depois ele sai, depois do Campeonato Mineiro, pra ir assumir o Valladolid, depois do Valladolid ele vai pro Watford e tal, tem algumas temporadas de Valladolid, depois vai pro Watford, onde acontece o que aconteceu. O Inter, cara, eu acho que ele precisa pra essa temporada um treinador que consiga mobilizar o seu elenco pra fazer um time que volte a ser competitivo. O Roger fez isso durante um tempo, num futebol mais bonito, no início da temporada, no fim da temporada passada. O pai e filho Martínez 0. O Abel conseguiu um pouco isso ali, mas eram 2 jogos. Mas o que precisa é conseguir mobilizar esse time para a competitividade. Eu acho que o Pesolano tem capacidade para isso. A gente vai poder ver ele numa Série A de Campeonato Brasileiro. Acho que ele tem capacidade para isso. Acho que ele consegue fazer o time dele ser... Como que eu posso dizer assim? Ser físico o suficiente para aguentar a temporada. E é isso, né? Focar no Campeonato Brasileiro, focar... No que mais importa nessa temporada, talvez de brigar por uma Copa do Brasil se for possível, mas basicamente focar no Brasileirão para fazer um Brasileirão digno, coisa que o Inter não fez nessa temporada. Acho um nome ok, um bom nome pro Internacional, um nome maneiro. Acho que assim, olhando pro mercado, uma boa aposta. Eu gosto do Pesolano, do que eu vi ele no futebol brasileiro, acho que vai poder ser útil. Tá aí a palavra do Wallace Borges ressaltando, né? Como o Alan Patrick vai se encaixar, as contratações, os pontas, os laterais, tudo isso a gente vai precisar ver a partir de agora, ou a partir da reapresentação colorada, já quem sabe com alguns reforços e algumas contratações. Perfeito? Deixa nos comentários aí o que tu achou dessas análises, se tu gostou desse formato de conteúdo, quero saber a opinião de todos. E não esquece, né, pessoal, de passar lá na KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, brinque com responsabilidade. Final de semana de final de Copa do Brasil, então tu já sabe, vai lá e faz a tua fezinha, brinca com responsabilidade na kto.bet.br. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!